Obrigada, Baci. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim, consegue. Ótimo. Então, deixa eu botar vocês aqui no cantinho. Beleza. Na aula passada, nós estudamos um discurso que falava muito sobre a biografia do presidente Nelson. E teve alguns marcos, né, nessa história dele de 100 anos, né? E alguns desses marcos nós vamos rever hoje, porém, o discurso que nós vamos debater, estudar e relembrar foi o primeiro discurso dele como profeta, que se é intitulado, né, Revelação para a Igreja, Revelação para Nossas Vidas. Vocês lembram desse discurso? Não sei se foi um discurso que, como foi o primeiro discurso dele, ficou muito marcado, né? Então, Firmino, Moacir, vocês lembram desse discurso? Eu Não lembro mais lembro. do título. Lembra um pouquinho? Sim, lembro um pouquinho. Ótimo, muito bem. Então, foi um discurso marcante para nós também. E nesse discurso, ele falou sobre, ele inicia falando de uma coisa que é indispensável para a vida de todos nós. Firmino, você pode ler para nós o que ele fala? Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Obrigada, Firmino. Vocês concordam com o que ele diz? E se sim, por que que é tão indispensável, espiritualmente falando, para nossa sobrevivência, a influência do Espírito Santo? Por que que a gente não vai conseguir sobreviver sem ela, na opinião de vocês? É, é muito importante nós sobrevivermos com a orientação do Espírito, porque ela tem uma influência enorme nas nossas vidas. E que algo em que, durante a minha missão, foi usado bastante. Tanto por meus dois presidentes, né? Meus três presidentes em que passou por mim, eles falavam muito sobre isso, que nós devíamos estar constantemente com o Espírito Santo, porque isso nos ajuda, nos influencia e principalmente nos ajuda ali em momentos que nós precisamos, que é através do Espírito Santo que vai nos guiar e nos direcionar. Excelente. E Firmino, em algum momento da tua vida, tu já precisou de orientação para fazer algo? Sim, já. Moacir, Sabrina, vocês já precisaram em algum momento da vida de vocês de orientação para fazer algo? Com Sim. certeza. Muito bem. Em que momento da vida de vocês, vocês precisaram muito de orientação e que tipo de orientação vocês receberam e que ajudou vocês a passar por aquele momento? Acho que para mim foi a orientação de ir para a missão, né? Na verdade, de receber um testemunho próprio, primeiramente. Porque eu vou para a igreja desde os meus 5 anos, mais ou menos, com os meus pais. E eu, né, sempre soube que a igreja é uma coisa boa e tudo mais. Mas eu não tinha aquele testemunho meu próprio mesmo. E não foi assim um momento específico, mas durante, por exemplo, os acampamentos que tiveram, as aulas de seminário me ajudaram muito também. Eu pude receber através do Espírito esse testemunho meu mesmo, sabe? Não dependia, não era um testemunho assim, não ia para a igreja só porque meus pais iam ou coisa desse tipo, mas eu sabia que o evangelho era verdadeiro e eu adquiri um testemunho de Jesus Cristo. Eu acho que essa foi uma das coisas que o Espírito Santo mais me ajudou na minha vida, foi ter um testemunho próprio que me ajudou a ir para a missão. Não só isso, mas muitas outras coisas também.
Perfeito, Márcia. Então, o Espírito Santo te ajudou a ter certeza de algumas verdades sobre a vida, em especial numa fase que você tinha que decidir sobre missão, né? Muito bom. Alguém mais? Firmino, Sabrina? É, é algo que o Espírito Santo ele me ajudou bastante. Foi tomar a decisão para servir missão, né? Porque eu tinha o desejo, eu tinha a vontade, só que eu tinha um outro lado, porque eu sou membro único, então Uhum. minha família não concordava e não aceitava isso. Então foi algo bem difícil para mim, mas que e quando eu a resposta mesmo, e que foi aí que eu tomei a decisão. Tanto que eu fui para a missão nos últimos 45 nos últimos minutos dos 45 minutos, por conta disso, porque eu tinha vontade, só que eu pensava muito, né? Nesse outro lado. Eu sou membro único e a minha família ali tá me apoiar e tudo, principalmente que eles não aceitavam concordar. E o Espírito Santo, ele foi um consumo para mim durante a minha missão, muitas das vezes. No momento em que eu me senti só, mas que o Espírito Santo ele me ajudou. Foi através do Espírito Santo que ele me ajudou bastante durante a minha missão. Ótimo, Firmino, obrigada. Obrigada, pessoal, por compartilhar. Então, em várias fases da vida, nós vamos ter esses momentos de decisão, né? Inclusive, mesmo que algumas coisas elas sejam comuns, né, as pessoas decidirem sobre algo, é, talvez para nós gere algum tipo de dúvida. Então, nós vamos ter a dúvida e vamos buscar orientação, vamos precisar de orientação, de consolo e de influência. Dando seguimento aqui, o presidente Nelson, ele é nosso profeta muito sábio, como nosso orientador, né? Ele é nosso orientador do mundo inteiro. Ele transmite, de maneira geral, a vontade de Deus para todo mundo. Então, se ele fala que nós não vamos sobreviver, é porque existem perigos. Então, que perigos vocês percebem na vida de vocês que pode matar vocês espiritualmente, né? Que a orientação do espírito ela faz com que você sobreviva a esse perigo. Que tipo de perigo nós nos deparamos hoje em dia? Para mim, acho que não especificamente um perigo, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é sobre o limite, né? Sobre fazer só um pouquinho, ou então até aqui tá tudo bem fazer tal coisa. E isso é muito perigoso, porque é exatamente isso que Satanás influencia a gente a fazer. Ele nunca vai chegar e falar pra gente, sei lá, roubar um banco ou fazer uma coisa muito grande, assim. Mas ele vai falar pra gente chegar próximo do limite. E é lá que tá o perigo. E o Espírito Santo ajuda muito a gente a exatamente ficar longe dessa linha, né? Desse limite entre, vamos dizer, o pecado e o que é certo. Então, acho que essa é uma grande ajuda que eu, pelo menos, vejo muito na minha vida. Os limites, né, Moacir? Muito bom. Ele vai nos alertar sobre os limites. Que mais, pessoal? Que outros perigos que nós temos? Acho que sem a influência do espírito, a gente pode ser mais apto a tomar decisões que nos afastam do nosso Pai Celestial, né? Por isso que é tão importante sempre buscar é, a orientação do Espírito Santo para que ele possa nos guiar para o caminho certo e nos levar a fazer a vontade que é a do Pai. Perfeito, Sabrina. Então, ele nos orienta, né, a entender qual é a vontade. E eu, pelo menos, na minha saber o que exatamente Deus tem preparado para mim, ou ele como um pai, qual é a opinião dele sobre esse tema, né? Muito bem, perfeito.
Então, depois de entender a importância de sobreviver espiritualmente, né, através da prova do profeta Nelson, eu pergunto para vocês, e trazendo assim, uma retrospectiva da aula passada, a gente comentou sobre a história de vida do presidente, né? Então, ele inicialmente, os pais eram membros, porém, eles não eram ativos, e aí, no início da juventude do presidente Nelson, ele fortaleceu o testemunho dele e começou a ter mais atividade dentro da igreja, né? E mais a família dele inicialmente não foi o exemplo para ele de permanecer ativos nas coisas do evangelho. E mesmo, ainda bem que na juventude dele, ele pôde se fortalecer e estar em lugares onde ele também pudesse receber revelação para a própria vida dele. E ele foi conseguindo atingir algumas fases da vida. Então, tem uma fotinho aqui que mostra, por exemplo, que ele casou, ele teve o primeiro casamento dele, ele constituiu uma família. Nesse tempo, ele também conseguiu sucesso profissional, qualificação profissional. Ele teve um filho, né? Mostra ele aqui, e essa imagem também mostra que trouxe ela para representar para vocês que também ele nunca deixou de servir na igreja, né? Ele sempre teve as responsabilidades profissionais e as eclesiásticas, e tudo isso para ele, toda essa história, todo esse desenvolvimento, foram grandes bênçãos na vida dele. E mesmo após o falecimento da esposa, né, da Denzel, ele foi abençoado com a Wendy, que é a segunda esposa dele, né? Então, a vida dele, nesse discurso, ele conta que ele se apresenta, né, assim, apresenta essa vida dele, né, de novo, essa história que a gente já comentou na aula passada. E eu pergunto para vocês, né, ele, no discurso, ele fala que isso são as bênçãos da vida dele. E eu pergunto, e as bênçãos da sua vida, né? Qual é o motivo? Eu sei que tem muitas, né? Eu sei que até que eu queria poder ouvir todas de todos, mas eu gostaria que alguém compartilhasse algumas bênçãos que você considera assim na nossa curta vida, né? Ele já tem 100 anos, né? Mas assim, a nossa curta vida, que bênçãos que vocês reconhecem que vocês têm na vida? E se vocês fossem escolher um motivo para ter recebido essas bênçãos, qual seria esse motivo? Yasmin, tá aí? Oi, estou sim. Yasmin, pode compartilhar com a gente uma bênção que você tem, que você reconhece na sua vida? E qual o Eu, motivo, se você sim. escolher o motivo? Olha, eu acho que uma bênção que eu tive em minha vida foi assim que eu saí de casa, né? Não saí, fui livre porque eu era muito presa nos meus pais. É de ir para lugares santos. Porque tanto que a primeira vez que eu saí sozinha, eu fui para a igreja e para o instituto. Eu nunca fui de frequentar outros lugares. E eu me sinto muito bem com isso. Eu fico feliz de ter conhecido o Evangelho um pouco mais cedo, porque eu acho que ele me proporcionou experiências boas. Eu não tenho nenhuma experiência de sentimentos ruins ou de assédios que acontecem normalmente em lugares que a gente vai que não é tão santo. Então, acredito que conhecer o Evangelho, no tempo que eu conheci, foi muito bom para mim. Perfeito. Então, você considera o evangelho uma grande bênção na sua vida, não é isso, Yasmin? Sim, isso mesmo. E por que que você acha que você recebeu essa bênção? Não sei, eu acho que eu devo ter sido uma boa garota, uma boa filha de Deus. Devo ter sido bem obediente. Ótimo. Então, você acha que você recebeu essa bênção pelo amor que Deus tem por você e pela sua obediência? Boa. Que mais, pessoal? Quero saber outras bênçãos que você tem. Eu trouxe vários exemplos aqui da vida do presidente Nelson, né? Mas pode ser uma bênção profissional, uma bênção espiritual, uma bênção familiar.
Então, que outro exemplo vocês trazem? Eu acho que o próprio presidente, o próprio profeta, é uma bênção na vida de todos nós. E seguir, mais especificamente, a minha experiência seguindo os conselhos dele foi uma bênção na minha vida. Essa obediência aos conselhos do profeta trouxe bênçãos na minha vida. Não só para mim, mas para minha família também. Principalmente eu lembro no momento da pandemia, né, quando estava tendo, e a gente seguiu aquele conselho que ele falou para centralizar mais o ensino no lar, e isso ajudou muito a mim e a minha família a permanecer firmes no evangelho e assim, espiritualmente autossuficientes, mesmo com tudo isso que estava acontecendo no mundo. Mesmo muitas perdas e coisas ruins acontecendo, a gente tinha aquela base forte por causa da obediência aos conselhos do profeta. Perfeito, assim, muito bom. Obrigada, pessoal, por vocês compartilharem. E alguns dos motivos que eu resumo, né, que vocês trouxeram, foi pelo amor que Deus tem por vocês, pela obediência que vocês tiveram. Até antes, né, vocês comentaram que alguns marcos importantes na vida de vocês, como servir missão, foi atrelado a seguir conselhos, né? Então, o profeta é uma bênção também. Então, muitos motivos da gente receber algumas bênçãos, né? Por exemplo, eu me sinto muito feliz pela oportunidade que eu tenho de trabalhar, de estudar, além do evangelho, né? O evangelho para mim é uma bênção suprema, né? Que me trouxe várias outras bênçãos. E o presidente Nelson, ele escolhe, nesse discurso, resumir em um motivo que justifica não o merecimento dele, mas o porquê que ele conseguiu, como ele conseguiu todas essas bênçãos na vida dele, tá? E antes de mostrar o conselho, eu gostaria que vocês pensassem, se tem alguma bênção que eu tenho ansiado na minha vida atualmente, por que não colocar em prática o motivo que fez o presidente Nelson alcançar todas essas bênçãos na própria vida dele? Eu vou pedir para a Sabrina ler para nós, por favor. Cada uma dessas bênçãos aconteceu como resultado de procurar e dar ouvido aos sussurros do Espírito Santo. O presidente Lorenzo Snow, não sei se está certo, disse: Todo santo dos últimos dias tem esse grande privilégio, que é o direito a receber manifestações do Espírito todos os dias de nossa vida. De acordo com o presidente Nelson, qual foi o motivo dele receber tantas bênçãos? Procurar e dar ouvido aos conselhos do Espírito Santo. Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês concordam com isso? É um bom motivo? Com Faz certeza. todo sentido. Sim, faz sentido. Quem gostaria de me explicar por que que faz sentido ele ter explicado dessa maneira o motivo das bênçãos da vida dele? Ouvir os sussurros do Espírito Santo. Eu acredito que, de acordo com o que eu falei anteriormente, né, quando a gente dá ouvido aos conselhos do Espírito Santo, ele nos encaminha para coisas boas, para o que realmente o Pai Celestial tem preparado para a gente. E foi exatamente isso que o presidente ele, ele fez, né? Ele ouviu, ele obedeceu e recebeu as bênçãos de escutar, de ser obediente. Muito bem. E ele parafraseia, obrigada, Sabrina, ele parafraseia o presidente Snow, que fala que ter a oportunidade de ouvir o Espírito Santo é um privilégio. E com que frequência nós, de acordo com o presidente, nós temos direito a ter esse privilégio? Com que frequência?
todos os dias de Todos os nossa vida. dias. Vocês acham exagero? Vocês acham que é exagero o Senhor disponibilizar um orientador todos os dias da vida? O que que vocês acham sobre isso? Você acha que é exagero? Vocês acham que podia ser menos, podia ser mais? Mais do que isso, eu nem consigo imaginar, né? Mas você acha que é exagero isso? A gente Eu, usar esse recurso todo dia? eu acho É, uma bênção muito grande. Combina com essa palavra privilégio, Sabrina? Com certeza. E algumas justificativas de usar esse recurso todo dia são os perigos que vocês comentaram, né? Eu preciso de orientação todo dia. E a gente precisa de orientação em várias atividades que a gente faz, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. E tem alguns problemas que são muito complexos e que surgem quase que diariamente. Mas que bênção, né, meus amigos? Saber que temos o privilégio de receber manifestações do Espírito todo dia. E que eu imagino que vocês já têm essa certeza, mas se não, eu vou relembrá-los, de que todas as bênçãos que vocês já receberam, que vocês citaram algumas, mas aquelas que ainda vão receber, que faz parte da ansiedade de vocês receber essas bênçãos, vai vir de acordo com a orientação que vocês seguem através do Espírito Santo. Faz super sentido para mim essa fala do presidente Nelson, e eu gostaria que pudesse ler esse outro trecho que o presidente fala. Deixa eu ver aqui. Posso ler? Pode ler. Uma das coisas que o Espírito, uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente desde que fui chamado como presidente da igreja é como o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. O privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Jonathan, você que leu, o que você já teve a experiência, né? Aí o presidente ele fala que repetidamente o Espírito tem gravado várias coisas na mente dele com relação ao chamado dele, né? E a gente comentou que o Espírito Santo, nós temos o direito a ele diariamente. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida todo dia deixa gravado. Vocês já tiveram, pode ser o Jonathan, né, que leu, fez a leitura, pode ser outra pessoa, mas vocês já tiveram a experiência de sentir o Espírito Santo gravando algo constantemente na mente de vocês? E quando vocês seguiram essa orientação, vocês receberam uma mudança na vida, uma bênção, uma solução para algum problema? Eu já tive algumas experiências relacionadas a isso, Rebeca, principalmente com relação a alguns chamados que eu já tive e que eu tenho, né, atualmente. É interessante que o Espírito, ele, muitas das vezes, quando a gente busca o Senhor para determinado assunto, alguma coisa que nós queremos saber o que fazer ou para onde seguir, o Espírito, ele coloca, né, algumas coisas na nossa mente, né, como forma de respostas, né? E às vezes, até mesmo quando a gente não espera, ele continua nos enviando, né, muitas respostas, ao ponto de que quando a gente segue, né, a gente consegue compreender melhor que aquilo que o Senhor está mostrando para nós é o que nós devemos fazer, né? E é interessante ver que às vezes a gente precisa, na verdade, nós precisamos dar o primeiro passo para isso acontecer, né? Ele não dá assim à toa as revelações para gente, as inspirações para gente, né? A gente precisa dar o nosso passo inicial para até como forma de eu vejo assim, né? Como uma forma, como uma troca, né? O Senhor ele espera
o nosso posicionamento primeiro para que ele possa nos instruir, nos moldar, né? Igual como acontece nas escrituras, né? Alguns exemplos a gente tem dentro das escrituras quando é, os profetas buscam o Senhor, né? Às vezes já com uma solução ou pedindo, né, uma ajuda para tal solução que ele já mostra, né? E o Senhor só faz tocar naquilo, né? Siga, né? Faça isso, faça aquilo. E a gente consegue ver as vontades do Senhor sendo operadas, né? Através dessas respostas. Muito bem, Jonathan. E em algum momento isso já foi essencial para você em algum chamado? Olha, constantemente, né? Inclusive, recentemente a gente teve uma situação dessa aqui na nossa ala, né? Na virada do ano, onde primeiro começou com o bispo, né? O bispo me falou uma situação e, e foi muito nítido, né? Quando ele falou isso para mim, eu comecei a ponderar sobre, né? E aí eu lembro que no final o bispo falou assim, olha, eu vou para casa e vou orar. Era sobre uma situação de um membro e ele estava sentindo que a gente devia ir atrás desse membro, né? Esse membro estava correndo perigo. E ele falou, olha, eu vou para casa e vou orar ao Senhor para saber se é isso mesmo. Eu falei, tá bom, bispo, eu vou fazer o mesmo aqui, né? E aí eu senti, na verdade eu já estava sentindo que eu deveria, mas como o bispo tinha feito isso primeiro, né? Eu falei, "Tá, vou esperar o que que o bispo vai falar, né?" E aí o bispo falou, depois o bispo me ligou e falou, olha, a gente tem que ir atrás desse irmão, amanhã cedo. E aí a gente sentiu, né, que era o que nós deveríamos fazer. O Espírito estava colocando isso incessantemente na nossa mente, né? E o Espírito levou a gente até esse irmão, sendo que a gente não sabia onde ele estava. A gente sabia que ele estava do outro lado do rio, em Cotijuba, mas a gente não sabia onde ele estava. E o Espírito o tempo todo falando, só vai, só vai, só vai, dando assim as coordenadas, né? E a gente pedindo para que pudéssemos chegar lá e encontrar. E foi tipo assim, 5 minutos na praia a gente encontrou ele, sem saber onde ele realmente estava, sabe? Parece que ele estava esperando a gente e o Espírito foi só guiando para que a gente chegasse lá, encontrasse ele e fizesse o convite dele abandonar o que ele poderia fazer. Mas graças ao Espírito isso aconteceu, né? Excelente exemplo, né, Jonathan? E esse teu exemplo, ele mostra algo que uma frase, né, que até é comum com o que o presidente Nelson fala, é sobre ser repetitivo, né? Então, uma das maneiras que o Espírito Santo vai gravar e tentar nos orientar é trazendo essas impressões mais de uma vez, tá? Então, eu já tive essa experiência na minha vida também, similar ao Jonathan, tanto na orientação com chamados, ou de lembrar de alguém, ou de receber um conselho muito claro dentro da minha mente, né? Assim, aquela frase muito específica, muito clara, ou uma escritura que vem à minha mente, né? Eu leio ela repetidamente, e aí quando eu olho para a situação que às vezes eu tenho que resolver, essa escritura vem de novo, e aquilo vem como uma forma de resposta, né, à nossa mente. Então imagine o presidente Nelson no Coro dos Doze Apóstolos há muitos anos, como representante mundial de Deus para os homens, tantas e tantas vezes que ele precisou de orientação para guiar o povo. E ele afirma que o Espírito Santo trabalha dessa maneira na mente de todos nós. Muito obrigada, Jonathan, pela sua experiência. Obrigada, Jonathan, pela sua experiência, né? Eu queria perguntar para vocês, se vocês fossem definir milagre. Se alguém perguntasse para você, eu sei que é uma palavra comum, mas se alguém perguntasse para você o que é o milagre, você já viu o milagre? Como que acontece? Como que vocês definiriam essa palavra para alguém que faz essa pergunta para vocês? Acho que de maneira simples eu diria que é uma bênção de Deus na nossa vida. Milagre é uma bênção de Deus. Quem dá mais? Porque, assim, para ajudar vocês a definir, né?
Por que que a gente não chama, então, para tudo de milagre? Ou, o que que diferencia um evento de um milagre? Eu acho que geralmente as pessoas têm milagre, tipo, quando pensa em milagre, pensa em algo grandioso, né? Sei, alguém que foi curado ou alguma coisa assim. Mas eu acredito muito que existem, entre aspas, pequenos milagres também. Tanto o fato da gente estar vivo, por exemplo, da gente ter coisas para comer, ter um lar, isso para mim são milagres também. Então, mas eu acho que tem também essa definição de milagre ser algo grandioso, né? Igual os milagres que Jesus Cristo fazia. Acho que milagre geralmente envolve alguma ação relacionada ao sacerdócio, né? O uso do sacerdócio, no caso. Boa. Envolve um poder, né? Eu entendo que tu quis dizer isso, né, Jonathan? Envolve um poder de Deus, uma autoridade. Muito bem. E Sabrina? Eu não sei se eu poderia definir milagre com uma palavra, mas se eu pudesse explicar assim de uma forma que eu acho que seria, né? Eu diria que milagre é uma coisa que às vezes a gente pensa que não pode acontecer, que é difícil de acontecer, mas para que ele aconteça, a gente precisa depositar fé nele, para que ele realmente aconteça. E é justamente uma coisa que pode ser difícil de acontecer, mas a gente depositando fé e acreditando que vai acontecer, aconteça. Para mim, isso é um milagre. Ô, Sabrina, eu gostei muito da tua definição de milagre, porque juntando ao que o Moacir falou, o que o Jonathan falou, o milagre, como você disse, ele é algo que normalmente as pessoas, na lógica do ser humano, não se espera conseguir, né? É algo extraordinário na visão humana, né? É algo que, assim, gente, não tinha possibilidade nenhuma mais disso acontecer, pelo meu pensamento como ser humano, mas aconteceu. E tudo isso envolve o poder, e são bênçãos, né? Então, milagres, as pessoas não atrelam milagre a uma coisa ruim, né? São bênçãos. E eu pegando um pouquinho do que a Sabrina falou sobre milagre ser algo que as pessoas acham que dificilmente vai acontecer ou é quase impossível de acontecer, vamos ler como que o presidente Nelson relaciona a revelação com o milagre. Então, vou pedir quem pode ler para nós o que o presidente Nelson falou sobre isso. Posso ler, Rebeca? Diz assim: imaginem o milagre disso. Seja qual for nosso chamado na igreja, podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção. Ser alertados sobre perigos e distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Obrigada, João Vitor. João Vitor, de acordo com o presidente, qual é o milagre? O que é algo que as pessoas normalmente acham que acontece? Acho que o que ele se refere aí é que a gente pode, por meio da nossa fé, por meio da oração, né, como ele menciona também, da orientação do Espírito, nós podemos fazer coisas que por nós mesmos não seriam capazes de ser feitas. Então, a confiança no poder do Salvador, se ela for exercida, né, ela pode ser usada para efetuar milagres na nossa vida. E a gente pode ver exemplos claros na nossa vida, como ele diz, né, de assuntos grandes ou pequenos. Todos os dias nós podemos ver um pequeno ou um grande milagre na nossa vida ao nós exercermos fé e confiança no Salvador. Excelente, João Vitor. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre essa citação?
Então, pessoal, o milagre que ele fala, né, que até a gente fez o exercício de lembrar o que seria um milagre. Normalmente a gente lembra de alguns de cura que Jesus Cristo fez, né? Ou então as pessoas, muitas pessoas pensam que aquelas que não têm acesso à verdade pensam que não existe mais milagre na Terra, né? Ficou lá no Velho Testamento. Mas o profeta de Deus fala que o milagre é um milagre receber orientação de Deus diretamente para a nossa própria vida. E como o João Vitor falou, confiar de que aquilo que eu vou ouvir, que eu vou receber orientação, que a minha vida vai mudar se eu seguir essa orientação, é um milagre. Então, eu reafirmo com vocês, né? Se as palavras do presidente Nelson, se verdadeiramente recebemos o Espírito Santo e aprendemos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. E isso é um milagre. Isso é uma coisa extraordinária. Eu gostaria agora de saber que assuntos grandes e pequenos vocês já exerceram confiança na orientação do Espírito Santo e vocês viram um milagre acontecer na vida de vocês. Não tem problema, eu espero vocês refletirem. Eu lembrei de uma experiência que eu tive na missão. Estava na minha última área e eu e meu companheiro nós estávamos ensinando um pesquisador, né? E ele chegou pela gente querendo aprender inglês, então a gente estava ensinando inglês para ele, mas sempre no final das aulas de inglês que a gente dava, a gente deixava uma pequena mensagem, né? E até que chegou um dia que a gente perguntou se ele não queria só falar sobre o evangelho, né? Ter uma lição com ele. E ele falou que sim, que ele queria. E a gente preparou a lição. E quando a gente foi ter a lição com ele, na verdade, eu senti que durante todo o tempo que a gente estava preparando a lição, não sei, parece que não era aquilo que a gente precisava ensinar para ele. Tanto que a gente também estudou outras coisas, sabe? Não só aquilo que a gente ia ensinar para ele, que era planejado a gente ensinar para ele, mas a gente também deixou assim um plano B, um plano C do que a gente poderia ensinar para ele, porque a gente sentiu que talvez não fosse aquilo que ele precisava ser ensinado naquele momento. Porque geralmente a gente ensinava aquilo para pesquisadores. Então, tipo, a primeira lição com pesquisador geralmente era aquilo, mas a gente sentiu naquele caso dele que talvez fosse outra coisa que a gente precisasse ensinar para ele. E aconteceu exatamente isso. Durante a lição que a gente estava tendo, a gente começou com o nosso plano que a gente tinha feito, mas ele começou a fazer outras perguntas. E a gente pôde ensinar ele, pegar as escrituras que a gente tinha pesquisado e outras coisas assim, até vídeos que a gente também tinha deixado lá preparado. E ele gostou muito da lição. E eu diria que a lição foi muito boa, exatamente por a gente ter seguido os sussurros do Espírito, de não dar aquela lição que a gente estava acostumado a dar geralmente para os pesquisadores, mas sim fazer uma lição assim voltada mais para ele, sabe? E ter assim um plano B, um plano C do que a gente poderia ensinar para ele. E ele progrediu muito, ele se interessou muito pelas lições, exatamente por causa dessa primeira lição que a gente teve. Deu para expandir assim bastante o conhecimento dele do evangelho e ele começou a ter muitas perguntas e tal. E foi muito bom. Então, acho que foi um milagre que aconteceu. Inclusive, eu e meu companheiro, a gente ficou muito feliz também, porque ele estava fazendo muitas perguntas, estava entendendo tudo, dizendo que concordava com tudo que a gente estava falando. E foi um dos momentos, assim, que eu mais percebi na minha missão, que
tava acontecendo um milagre, assim, na minha frente, sabe? O pesquisador tava concordando com tudo que a gente tava falando e tal, falava que acreditava no que a gente tava falando. E exatamente por a gente ter seguido os sussurros do Espírito na hora de ter preparado a lição para ele. Excelente exemplo, Moacir. É uma coisa que é extraordinária aos nossos olhos, né? Como que a gente não recebe essa informação de antemão, né? Estuda porque você vai encontrar uma pessoa que vai precisar disso, não, mas a gente recebe por partes, né? Vai lá, faz, e quando nós somos obedientes, essas coisas acontecem. Alguém mais, Sim. pessoal? Bom, eu vou compartilhar com vocês um milagre que eu acho extraordinário, né? Mas toda vez que eu vou ao templo e eu busco orientação, eu busco ler as escrituras, né, lá mesmo no templo. E eu acho extraordinariamente maravilhoso e todas as vezes que eu me empenho em pedir orientação e ouvir os sussurros do Espírito Santo lá dentro, e eu me dedico, né, a ler, a estar atenta às escrituras que estão ali comigo, eu recebo orientações muito específicas para minha vida. Isso já aconteceu várias vezes, né? Mas eu acredito também que só acontece porque eu dou ouvidos na hora, eu recebo a informação, a revelação, e quando eu saio de lá eu vou e boto em prática. Então, com o tempo, eu percebi que eu aprendi a reconhecer e a discernir, como fala o presidente Nelson, né? Como que eu recebo orientação através do Espírito, né? E eu acho isso incrível, incrível. Então, eu presto meu testemunho para vocês de que é possível receber orientações muito específicas através das escrituras. Estar no templo e ouvir também os sussurros do Espírito Santo através das escrituras, ou um pensamento que vem à mente, ou alguém que naquele momento chega e nos fala algo que é a resposta para a nossa solução, essas coisas acontecem. E é algo que nós temos direito sempre, semanalmente, diariamente, receber essas orientações, e isso é um milagre, tá bom? Por fim, meus amigos, já caminhando para o término da nossa aula, eu gostaria que nós pudéssemos ler essa escritura que fica em Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 61. Quem pode ler para nós? Eu posso. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Obrigada, Sabrina. De acordo com essa escritura, tem uma certeza que eu tenho, é que todos nós aqui presentes já nos sentimos tristes alguma vez na nossa vida. Ou desanimados, ou tristes, ou desesperançosos, ou preocupados. Sentimentos que surgem muito quando a gente precisa de orientação. De acordo com essa escritura, qual é a promessa, a verdade, a doutrina que tem nessa escritura que vai nos ajudar nesses momentos difíceis? Repete a pergunta, por favor, Rebeca. Tá bom, repito sim. De acordo com essa escritura, eu trouxe o contexto de que em algum momento da nossa vida nós vamos sentir desânimo, preocupação, tristeza. E de acordo com essa escritura, o que que ela ensina? Qual é a verdade, a doutrina que ela ensina que vai nos ajudar nesses momentos em que o último sentimento que a gente sente é a alegria?
Acho que para mim, duas palavras-chave que eu pude ver na escritura. A primeira é pedir, né? Fala que se a gente pedir, a gente vai receber revelação e conhecimento. E a segunda é conhecer. Porque quando a gente tem essa revelação e esse conhecimento, a gente vai conhecer aquilo que pode nos trazer alegria. Então, é pedir e conhecer. No caso, reconhecer aquilo que o Senhor está nos dando, aquilo que a gente pediu para Ele. Perfeito, Moacir, muito obrigada. Eu presto meu testemunho, meus amigos, que quando os momentos de dúvida, preocupação, em que a necessidade, que vocês vão ter dúvida, vocês vão se sentir até inaptos a tomar alguma decisão sobre algum assunto, essa escritura, lembrem-se dessa escritura, porque isso é verdade. Se nós pedimos, nós vamos receber. Se nós buscarmos conhecimento, nós vamos receber. E tudo isso para que os mistérios. Então, se algo nos parece obscuro, quase que misterioso, nós vamos encontrar solução através da revelação. E é isso que vai nos trazer alegria, né? É a maneira como Deus comunica conosco que vai nos trazer alegria. E eu já tive fases na vida, e eu tenho certeza que vocês também, se não ainda vão ter, de ter que decidir em algo que parece ser alegre, né? Pode ter uma falsa sensação de que é muito bom. E vocês vão ter que decidir também em algo que parece desconfortável, mas que é vinculado à verdadeira alegria. E através da revelação vocês vão encontrar respostas para isso. Eu presto meu testemunho de que em momentos de preocupação, de desânimo, o Senhor, se vocês praticarem hoje, a ouvir os sussurros do Espírito Santo, a receber revelação, eu sei que aquilo que o presidente Nelson ensinou nesse discurso, e que é válido, né, não perde a validade, ele vai se concretizar na nossa vida. Nós vamos encontrar alegria nas nossas decisões, mesmo que elas pareçam mistérios, como diz a Escritura. Nós vamos conseguir encontrar conhecimento, revelação e vamos fazer. Se ouvirmos o sussurro do Espírito, nós vamos fazer a escolha que vai trazer alegria para a nossa vida. Então, com essa escritura, eu presto meu testemunho de que eu sei que os profetas, eles são chamados por Deus e que suas palavras demonstram aquilo que ele espera para nós. E que se nós dermos ouvidos ao conselho que o presidente Nelson deu em 2018, de que se nós dermos ouvidos aos sussurros do Espírito Santo, nós vamos sobreviver espiritualmente. Eu sei que isso é verdade e que se nós aplicarmos, nós vamos sobreviver e sobreviver felizes, com alegria. Se isso lhes falta na vida, façam um sacrifício hoje, né? De abdicar de algum hábito ou de fazer metas que possam aproximar vocês de ouvir melhor os sussurros do Espírito Santo. Estejam em lugares santos onde vocês vão poder ouvir e entender aquilo que o Senhor quer especificamente para você. E lembre-se, isso é um milagre, né? Então, isso é extraordinário e nós temos direito a isso todos os dias da nossa vida. Eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou pedir para o Jonathan, pode fazer a última oração para a gente?